Bom dia, pessoal. Bem-vindo aí, quem vai entrando ao terceiro Congresso de Faturamento. Podem ir falando aí no chat, se manifestando, que eu vou chamar Monique aí, Gisela, Kate, Suzana. Bom dia a todas e todos. Aí, Magda, bom dia. Bom dia, Keile, Bruna, Márcia Ferreira, Alessandra. Bom dia a todos. Sandra Becerra, bom dia. Fabi, Maria Oliveira, Roberta, bom dia. Se eu pulei alguém aí, repita. Marlene. Vamos colocar da cidade que vocês estão falando. Fernando. Bom dia, Fernando. Obrigado aí a presença de todos. Sabrina. Bom dia, Sabrina. Gisele de Uberlândia. Merlin do Rio. Janiele, minha amiga Janiele, estarei em Natal daqui a uma semana. Petrolina e Isabela, Boa Terra. Está chovendo muito aí, viu? Aqui da Bahia. Janiele, que coisa boa aí. Vitória da Conquista. Yara, Fernando. Laécia, lá de Itabuna. Henrique, pessoal da Geria aí também. Maria Oliveira. Jefferson, de Sergipe, Aracaju. Itapetinga, aí eu perdi o nome de quem foi. Monique, Santo Antônio de Jesus, Hospital Icó. Bruna, Sandra Azevedo, Hospital Unimed Primavera. Cátia Sobral, bom dia também, Catinha. Livina Estância. Lucene Félix. Bom dia a todas e todos. Vamos entrando aí, que já começaremos. Aline, Eliane. Está subindo o número de participantes. Já temos 107, 108. Eliana Reis, do Rio de Janeiro. Chiane Oftalmolens. Deu para ler. Redmir, nota 10. Bom dia, Elisângela. Laboratório Fernandes, Santo Antônio de Jesus. Cristiane Santos para todos. Bom dia, Cristiane. Durval, Gilda, Renato, Norma. É muita gente. Mais de 1.000 inscritos. E com a possibilidade aí de assistir depois o que vocês perderam. A palestra de ontem já está à disposição. Elisane, Hospital Andro, nossos amigos da Andro de Vitória da Conquista. Bruna de Jesus saiu aí. Que ótimo. Geise, equipe de faturamento. Aí tem muita gente que está com grupos de faturamento assistindo. A nossa recomendação é que vocês se inscrevam individualmente, mesmo assistindo em grupo, para não ter problema com o certificado. Aí está a Eliane, eu pulei da Clínica Humana, lá de Jacobina, também nosso cliente maravilhoso. Ana Gonzaga, Valker, sobrinho, Júlia Kelly. Oi, Júlia. Laura, não, é Luara. Lá da Amirecê, Terra Boa, terra de Marielle. Aí entrou um iPhone. Luciana Cordeiro, Hospital Incar, Santo Antônio de Jesus. Aí teve uma pernambucana que eu perdi o nome. Luciana Cordeiro também.
Bem-vindos, já temos 133 pessoas que entraram. Eu vou dar mais 2 minutinhos para nós começarmos, doutor Flávio. Certo. Hospital Gastrovita, Teresina, Piauí, aí da nossa querida Teresina, Flávio, também. Ian Cabrito, Kaline, IBR, também, isso aí é Vitória da Conquista. Minhas amigas, todas de Vitória da Conquista, obrigado a tudo aí. Carol, Kaline, Paula, Daniele, Márcia, CHO, Joinville, Santa Catarina, Viviane Brito, obrigado aí ao pessoal do Sul, alguém da Unimec aí também, o Wellington Rocha da Silva, Roseli, Rosa de Salvador, Roseli, que hora é essa, Flávio? Cristiane, 10:08. Gabriela, ingressou aí de volta, Daniel, Camila, bom dia, Camila, AS Santana, AC Santana, Irosa, você me ouve bem, Flávio? Ouço bem. Você está me ouvindo bem? Cristiane. Flávio, você me ouve? Ouço. Está me ouvindo? Você está sem som. O som do Flávio está funcionando, Muricy. Climeg, Aracaju, Sergipe. Está me ouvindo agora, Muricy? Desculpe aí que às vezes eu não consigo acompanhar o nome de todo mundo, é um nome atrás do outro, mas obrigado a todos. Pamela aí também, prazer em ver, Pamela Souza, Inês Brandão, de York, Salvador, de York, Luciano Eduardo Medeiros, Centro do Câncer. Acho, Flávio, que você já conseguiu ter som? Já sim. Gabriela, Jennifer, Gabriela, Elisângela. Está conseguindo falar, Flávio? Muricy, você nos ouve, Muricy? Muricy? Flávio, como ele não Só ouve, dando uma olhada aí, pessoal. eu vou mutar ele e você já pode começar, tá, Flávio? Bom dia, gente. É um prazer mais uma vez estar aqui no terceiro congresso já, para comecei a participar deste primeiro. E é sempre bom estar aqui representando aqui meu estado, Piauí, Teresina, e estar conhecendo gente de outros locais também, né, trazendo participantes para estar falando de temas sempre bem importantes, sempre atuais, né? Temas que para a área de faturamento, para a área de saúde, nunca é demais. Sempre é bom a gente conhecer um pouco mais, ouvir um pouco mais, aprender pegar novas informações. E hoje a gente está aqui com 3 pessoas, né? A gente vai falar sobre TUS, Tesavios da Codificação, com Ana e Marielle, lá de Jeri, da Bahia. Tabelas em Saúde Suplementar, Vicentino Arruda, da Legal Saúde, Minas Gerais. E o Faturamento e as Closas nos laboratórios de Raquel Souza, TASA, de Pernambuco. Então, são assuntos e temas bem importantes que a gente precisa estar sempre buscando conhecimento, desenvolvendo, para a gente poder estar aplicando e melhorando aí nosso trabalho. A gente tem algumas regrinhas, né, só para a gente ter um ponto de atenção referente à nossa atividade aqui, nossa palestra, que eu peço que todos, nas palestras, liguem suas câmeras, que a passagem nos vermos é fundamental, então é interessante que a gente esteja com a câmera ligada para a gente poder estar acompanhando. Silenciar o microfone também, né? Muito importante a gente manter o microfone silencioso quando você estiver falando, isso ajuda na clareza e ao som.
Quando precisar levantar a mão, você pode levantar a mão. Essa é uma função prática. E mande seus comentários e dúvidas no chat também, viu, gente? A gente vai estar aqui acompanhando, a gente vai estar lendo. Então, é sempre importante seguir essas regrinhas que estão aqui na nossa telinha. Ótimo, Flávio. Eu acho que não lhe apresentamos. Vai estar na coordenação da mesa aí Flávio Roberto, nosso parceiro da Muricy Consultoria de longas datas, e ele é o responsável pela Dom Flávio e também trabalha nos representando em cursos em vários estados do Nordeste e Norte. Obrigado aí, Flávio. De agora em diante, a coordenação é contigo. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? E vamos estar iniciando nossas rodadas de palestra. Você que já tiver sua dúvida já pode anotar. Com uns temas bem interessantes hoje. À tarde também a gente continua, viu? Não vai encerrar só pela manhã, não. À tarde a gente tem mais assunto. E agora pela manhã a gente vai começar com a Anne Marielle Geri. É a Anne que vai começar primeiro. Tudo você já viu para a participação? Oi, Flávio. Oi, bom dia, Anne, tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada. Bom dia a todos que estão acompanhando a transmissão do Congresso. Já pode compartilhar, Flávio? Pode sim. Já tem muita gente na sala, muitos grupos também em salas acompanhando. Você já pode compartilhar aí. Fique à vontade, viu? A apresentação é sua. Pronto, perfeito. Está visualizando a apresentação? Estamos, estou sim. Pronto, tá ótimo. Então, pessoal, bom dia a todos. Como o Flávio já disse, eu sou Anne Marielle, diretora e responsável técnica da Geri, empresa que realiza gestão de faturamento. Estamos localizados no interior da Bahia, na cidade de Irecê, né? E, primeiramente, mais uma vez, agradecer aí, Muricy, o convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema que eu particularmente sou apaixonada, que é a área de faturamento, né? E parabenizar realmente assim pela iniciativa, com a idealização desse congresso, a vez aí um evento que a gente consegue aí trazer tantas realidades aí a nível nacional, né? E pela terceira vez a gente vê que só cresce. Então, terceiro ano, eu fico assim extremamente grata de estar participando mais uma vez aqui com vocês. Então, gente, nós vimos hoje aqui para falar um pouquinho da TUS e dos desafios da codificação para vocês, tá? A maioria aqui já deve falar sobre a TUS ou deve entender o que é a TUS, mas não vale, a gente precisa contextualizar também um pouquinho. Então, a TUS é unificada em saúde suplementar, né? É uma tabela aí que veio para padronizar os códigos e as nomenclaturas e, de um modo geral, facilitar a comunicação entre as empresas da área. E que empresas são essas? Os prestadores de serviço e as operadoras de saúde. Essa tabela está dividida em 4 principais categorias: materiais e medicamentos, procedimentos médicos, diárias e taxas, e os OPMEs, órteses, próteses e materiais especiais. E para que a relação entre prestadores e operadoras de saúde ocorra de forma eficaz e de forma é necessário que as pessoas envolvidas tenham conhecimento dessas tabelas, desses códigos e dessas nomenclaturas, né? E como a gente fala, a gestão, ela possa ser, de fato, para esses empreendimentos. Mas essa TUS, ela nem sempre existiu. A TUS, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, aí ele veio introduzindo a TUS e apenas em 2014 ela passou a ser obrigatória. Os prestadores e as operadoras, elas passaram a ter que, de fato, trabalhar na codificação TUS e todas as nomenclaturas. Então, processo, a gente tem um processo de trabalho entre as muito mais difícil. Por quê? Porque nós não tínhamos padronização nos processos de cobrança, nas codificações, nas nomenclaturas. Então, a dificuldade gerencial era muito maior. Depois de 2014, com a adoção da TUS, a obrigatoriedade, nós tivemos, de fato, uma melhoria da administração do modo em geral, com certeza uma redução na taxa das glosas e, consequentemente, nós tivemos uma situação financeira um pouco mais estável em todos os envolvidos,
porque, basicamente, nós conseguimos reduzir uma vez que a gente padronizou muitas coisas. Ficou muito mais fácil para os prestadores trabalhar com seus sistemas operacionais internos, porque o processo de parametrização passou a ter um padrão, e o retrabalho, com certeza, reduziu. Então, tudo isso aí foram os benefícios que a TUS nos trouxe após 2014, tá? Mesmo com todos esses benefícios, com as unidades que a TUS nos trouxe, que a TUS apresentou aí para toda a rede prestadora de serviço e para os operadores também, mas ainda temos algumas dificuldades, e principalmente dificuldade, eu julgo hoje, do lado do prestador de serviço, né, seja clínica ou profissional médico. Falando um pouquinho da tabela 22, que é a tabela de referência para procedimentos médicos em saúde, a gente tem aí a descrição de procedimentos que nem sempre deixa claro todos os detalhes da sua aplicabilidade, né? Eu trouxe 2 grandes exemplos aqui para contextualizar um pouquinho. Por exemplo, esse primeiro código aí, de lesões ligamentares agudas, tratamento cirúrgico, rapidamente, se você olha, você vê que ele tem uma descrição genérica e que pode parecer que eu posso usar esse código para qualquer cirurgia que trate uma lesão ligamentar. Mas quando eu entro na estrutura da tabela, eu vejo que esse código está lá dentro de membros inferiores. Então, se quem codifica, ou às vezes o profissional médico, profissional do setor de autorização, traz uma codificação, uma cirurgia de lesão ligamentar do braço, por exemplo, a gente vai ter um impacto aí no processo de autorização do procedimento, bem como nós podemos ter um impacto no processo de remuneração com a glosa, porque eu utilizando... Ô, Anne, deixa eu dar uma interferida aí. Algumas pessoas estão reclamando do áudio. Talvez você falando mais próximo, eu estou ouvindo muito bem. Agora, algumas pessoas aí estão dizendo que o áudio está um pouco ruim. Está um pouquinho ruim? Tá. Veja se melhora. Acho que melhorou. Melhorou? Vou ficar mais próximo aqui. Ok, muito obrigado. De nada. Então, assim, a gente estava falando dessa descrição desses códigos, que nem sempre ela traz na sua descrição o padrão de aplicabilidade, onde eu posso utilizar aquela codificação. Então, se ficou um pouquinho ruim a última fala, eu vou repetir. Esse código de lesão ligamentar, tratamento cirúrgico, por exemplo, dentro da tabela, ele está aplicado no subgrupo de membros inferiores. Então, como essa questão da estrutura da tabela, que não é de conhecimento de todos, nem todo mundo usa, que trabalha com essas tabelas, a gente acaba indo pela descrição, e o que muitas vezes pode fazer o prestador de serviço codificar erroneamente uma cirurgia, o que tem impacto no processo de autorização e de remuneração, consequentemente. A mesma coisa para esse outro que a gente trouxe aí, que é o código de osteotomia ou artrodese e tratamento cirúrgico. Também tem uma descrição muito genérica, então, o que pode nos dar um entendimento de que eu posso usar para cirurgia de osteotomia ou artrodese, mas o subgrupo dele é lá de cintura pélvica. Então, dentro da estrutura da tabela, eu tenho alguns detalhes que norteiam a aplicabilidade. Eu acredito que isso hoje é uma coisa que pode trazer uma dificuldade, porque isso podia estar de forma mais clara, porque facilitaria, sim, os processos de codificação aí para os prestadores de saúde, sejam médicos, sejam clínicas ou hospitais. Aqui, só um minutinho, deixa eu... ainda dentro da tabela 22, nós temos aí procedimentos, mesmos procedimentos que podem ser descritos de forma diferente. Aí eu trouxe também um exemplo, vasectomia unilateral e cirurgia esterilizadora masculina. Nós temos o mesmo procedimento com códigos diferentes e nomenclatura também diferente dentro da tabela, né? Qual a diferença entre os dois para finalidade de cobrança? O porte remunera melhor do que o outro, né? Mas isso também pode causar alguns transtornos, porque o mesmo prestador pode questionar num determinado, o mesmo profissional, num determinado prestador, ele faz a cirurgia e ele é remunerado de um jeito, em outro ele faz pelo mesmo convênio remunerado de outra forma. E isso, às vezes, pode estar ligado com a codificação que foi atribuída àquele processo.
Dentro aí da parte por exemplo, um outro exemplo seria a questão das endoscopias. Nós temos 5 códigos de endoscopia e que apenas no final do código a gente tem uma particularidade: endoscopia com cromonoscopia, endoscopia com biópsia ou citologia, endoscopia com biópsia ou citologia e teste de urease. Então, a gente tem aí algumas diferenciações também na forma como está descrito e que nem sempre quem está envolvido no processo codifica de forma coerente com o procedimento que de fato está sendo realizado. E isso interfere também na remuneração, isso interfere em processos de autorização, pagamento, nos processos de auditoria, tá? Bom, aí dentro da tabela 22 também, a gente tem aí a definição que nem sempre contempla, nem sempre deixa claro o que está contemplado em cada serviço. Por exemplo, trouxe outro exemplo aqui também: curetagem pós-abortamento e dilatação do colo do útero. A tabela não deixa claro o que está contemplado em cada serviço e a gente ainda tem uma outra situação. A gente precisa lidar com o entendimento de cada operadora. Apesar das terminologias terem sido unificadas, das codificações terem sido unificadas, da gente ter um padrão, a gente ainda não tem um padrão do entendimento das operadoras. Por quê? Porque tem operadora que entende, por exemplo, que a dilatação de colo uterino no processo, na cirurgia de curetagem, já está contemplado naquele código de curetagem, e tem operadora que não. Então, eu tenho uma operadora que autoriza os 2 códigos e remunera os 2 códigos, e eu tenho uma operadora que questiona isso. Quem trabalha aí com serviço de imagem, com certeza já deve ter lidado com essa situação aí da ultrassonografia de mama e axila. Então, a gente tem códigos diferentes para isso dentro da tabela. A tabela não descreve, por exemplo, que a ultrassonografia de mama contempla a axila, e isso também tem ficado aí pelo entendimento de cada operadora. Então, tem a operadora que se posiciona com o entendimento de que a mama, a ultrassom de mama já contempla a axila, tem a operadora que não, que remunera os 2 códigos, e tem a operadora que sempre lhe glosa e lhe paga depois do recurso de glosa. Então, assim, mais uma vez eu digo, a gente teve a unificação dos códigos, a unificação das terminologias, mas os entendimentos ainda variam em algumas situações, e isso dificulta o processo para os prestadores de serviço. Dentro ainda da parte de imagem aí, eu trouxe também o exemplo do raio-x, que é um detalhe do raio-x que está dentro da tabela e que nem sempre é do conhecimento de todos e que interfere muito na remuneração do serviço. Esse primeiro código aí de raio-x de abdômen simples, eu, inclusive, marquei aqui de amarelo, ele contempla uma incidência. E quantas vezes a gente vê o pedido médico chegou para a realização de abdômen, PA e perfil, 2 incidências, e ele é codificado com aquele código ali. Ou seja, o prestador, ele está realizando um serviço com 2 incidências e sendo remunerado por 1 incidência. Então, a gente vê aí quantos detalhes a gente vê na aplicação da PUS que podem interferir diretamente com a questão da remuneração, com a questão dos processos de autorização, e isso causa alguns impactos aí no nosso mercado de saúde, né? Aí eu trago ainda também aqui, ainda falando dessas dificuldades, a questão da tabela 18 da INS, que é a tabela de diárias e taxas. É uma tabela também hoje muito extensa, uma tabela aí com mais de 100 páginas, e que traz uma variação bem grande de todos os serviços. Por exemplo, eu tenho vários códigos para a diária de enfermaria, vários códigos para a diária de apartamento, e com algumas diferenças na composição ou na nomenclatura. Isso é algo hoje que dificulta também para o prestador quando ele vai codificar o seu serviço. Mas a minha diária de apartamento, qual código eu devo atrelar? A minha diária de enfermaria, qual código eu devo atrelar? Ele não tem o conhecimento, às vezes, da composição, não sabe interpretar a tabela. Alguns outros serviços trazem uma variedade também grande, mas com algumas definições que acabam restringindo também a aplicação dos serviços, como, por exemplo, nebulização, e ali ele traz a vazão, e no final ele diz na UTI ou sem UTI.
muitas pessoas que estão envolvidas no processo acabam não tendo entendimento que essa descrição restringe a aplicação, restringe o uso e cobrança daquela taxa. Por exemplo, isso eu digo até no momento, eu já tive uma negociação com a operadora, que ela mandou a proposta e a única taxa para oxigênio que a gente tinha dentro da tabela veio oxigênio a vazão no centro cirúrgico. Se a gente negocia aquela única taxa daquele jeito, daqui a pouco, quando eu estou lá com o meu serviço rodando, o paciente precisou utilizar o oxigênio no apartamento ou na enfermaria e a minha taxa restringe o uso só para o centro cirúrgico, né? Então, são detalhes que nem sempre está no conhecimento de todos aqueles que estão envolvidos e que acabam interferindo, principalmente no processo de remuneração, e que traz lá na frente, o que a gente acaba vendo é uma insatisfação de muitos prestadores de serviço e o convênio não me remunera bem, é muito difícil trabalhar com convênio, e a gente vê que é o conhecimento, que, na verdade, ele poderia ser um pouco mais amplo para dominar mais esse processo, para que a gente tivesse uma melhor adesão desses prestadores no processo de atendimento aos convênios. Então, gente, assim, eu acredito que o grande desafio nosso aí em relação à TUS é quanto ao conhecimento, o esclarecimento e o relacionamento de todas as tabelas de cobrança com cada realidade. Então, quanto mais eu conheço a tabela, os detalhes, e eu conheço bem do meu serviço, eu vou padronizar e aplicar as melhores cobranças de forma coerente para que eu seja bem remunerado dentro daquilo que eu faço, né? Até porque a codificação de um procedimento, ele interfere de forma geral. O que é que você quer dizer, Anne, com isso? Uma cirurgia, ela é codificada com um determinado código da TUS, o hospital ele vai ser remunerado de acordo com aquele procedimento, porque a taxa de sala ela vai ser de acordo com o porte de procedimento, o profissional médico, a equipe médica, vai ser também remunerado de acordo com o porte daquele procedimento, assim como o pessoal da anestesia. Então, toda vez que eu codifico de forma incoerente o meu serviço, eu acabo afetando todos os envolvidos, né? E isso tem repercussões de uma forma muito dinâmica. Aí eu trouxe outros exemplos aqui, né, para a gente poder contextualizar mais um pouquinho. Quem trabalha em clínica e com serviço de ginecologia, por exemplo, a gente pode ver que muitos ginecologistas já usam o aparelho, o colposcópio com vídeo no consultório, mas o procedimento ele está sendo codificado lá com esse primeiro código de colposcopia, com técnica convencional, ou seja, eu uso o equipamento por vídeo e eu não tenho conhecimento de que eu tenho um código que me remunera adequadamente, ou vai me remunerar melhor, porque, inclusive, eu tenho um equipamento diferenciado em consultório. Aí, bem como esse mesmo ginecologista encaminha o paciente para realizar uma curetagem. Então, eu codifico lá, basicamente, com o código de curetagem, e eu não tenho conhecimento, não tenho entendimento que cabe naquele processo o código de maturação cervical para indução do abortamento, um código que é coerente com o procedimento que vai ser realizado e que me remunera praticamente 3 vezes mais do que o código da curetagem. Quem trabalha aí com serviço de otorrino, por exemplo, a cirurgia de adenoamidalectomia, é uma cirurgia das mais comuns hoje dentro da especialidade, e a gente tem o código já de adenoamidalectomia, é o código mais simples para poder codificar, mas quantos e quantos profissionais não utilizam aí a técnica por vídeo para realizar a adenodectomia, e nós podemos codificar esse procedimento aí com os 2 códigos, a adenodectomia por vídeo e a amidalectomia das palatinas. Então, eu entender, eu conhecer a tabela, explorar para que eu possa aplicar da melhor maneira possível dentro do meu serviço, para que eu tenha os processos de autorização com mais fluidez, para que eu tenha também uma remuneração mais adequada e eu não impacte lá na frente em falta de motivação dos prestadores em trabalhar com o serviço de convênio. E aí, como o tema do nosso congresso é a experiência do paciente, o paciente ele também está envolvido nesses processos e ele acaba também sendo afetado
também por essas dificuldades nos processos de cobrança. Então, principalmente aí a gente vê muitos profissionais médicos que não desejam mais aderir ao trabalho de convênios, por essas condições de remuneração, e a remuneração que vem, muitas vezes, de uma codificação inadequada, o paciente que busca um prestador de serviço, uma clínica ou hospital, que o processo ele não dá celeridade, porque nem sempre quem está envolvido entende do processo de codificação, bem como do processo de autorização, do que é questionado pela operadora, de como isso vai ser respondido. Então, essas dificuldades com a TUS também causam impacto direto ao paciente. E eles têm dificuldades também diretas junto aos seus convênios. E aí eu trouxe um tema assim, que tem sido muito... É uma palavrinha que a gente que trabalha com faturamento médico, a gente tem visto cada vez mais a questão dos reembolsos. O profissional, o paciente, ele busca o médico, ele tem dificuldade na sua rede referenciada do convênio e ele acaba buscando a rede não credenciada e depois ele busca o processo de reembolso. Algo que está dentro do seu contrato, que é um direito de acordo com o contrato que ele tem com a operadora e que muitas vezes ele nem está fazendo uso daquilo, porque o próprio processo de reembolso, que é para o leigo, que é o paciente, exige que tenha no processo codificação TUS do procedimento e outros detalhes em relatório que estão intimamente ligados com o processo de cobrança de uma forma mais burocrática. Então, isso tem feito também os pacientes não utilizarem algo que é seu por direito pela dificuldade de entendimento, né, que o convênio acaba estabelecendo naquilo ali. E aí, gente, assim, entendendo toda essa realidade, essa dificuldade aí que está tanto para clínicas, para hospitais e para profissionais médicos, é que hoje nós prestamos assessoria a todos esses envolvidos, para que eles possam entender melhor, codificar melhor, acompanhar melhor os seus processos de cobrança. Então, nós investimos diariamente em promover a melhor gestão desses dados para os nossos clientes, buscando estruturar os processos de trabalho e criar padrão de aplicabilidade pertinente a cada contexto em prol da melhoria do faturamento. Né? E tem sido, assim, a gente vê essa necessidade porque, assim, a busca pelo serviço tem sido cada vez maior, né? Essa dificuldade não é uma dificuldade local aqui de Irecê, não é uma dificuldade da Bahia, não é uma dificuldade do Brasil todo, porque nós já alcançamos clientes aí em várias cidades da Bahia, o estado de Pernambuco, e agora estamos chegando aí em Curitiba. Então, assim, é uma dificuldade que é geral em relação à codificação, e a gente entendendo como isso tem investido cada vez mais nesse trabalho, tá? Por fim, eu finalizo minha fala deixando aqui uma frase para todos vocês, que é: o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis, então cabe a nós buscarmos o conhecimento para aplicar dentro da nossa realidade e entender que lucro não é só o lucro financeiro, mas os resultados eles aparecem de várias formas, e isso só depende de nós e do conhecimento que a gente consegue levar para a nossa realidade, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, eu espero ter contribuído um pouquinho para cada um desses 194, 195 agora, né, participantes que estão no momento aí na sala, né, e, enfim, estou à disposição, estou deixando aqui todos os canais de comunicação para quem tiver alguma dúvida ou alguma necessidade que eu possa entrar em contato depois. Muito bom, Anny. Muito bom mesmo o seu tema, a sua apresentação. Acredito que esclareceu muitas dúvidas, né, da gente que trabalha com faturamento. Essa tabela sempre gera alguma dúvida e a gente está aberto a perguntas, viu? Vocês que têm interesse em perguntar, pode mandar no chat, levantei a mão, pode aí escrever a sua pergunta para a gente poder repassar para a Anny, visto que é um tema bem, realmente, que chama muito nossa atenção. Muito mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso congresso. Esperamos ver mais vezes também aqui no congresso. Sempre você está aqui, esperamos rever novamente no próximo ano. E alguma pergunta, alguém tem alguma coisa a falar? Bom, então a gente vai passar para o segundo tema, né? Um tema também, tabelas em saúde suplementar, com a Vicentina.
É um outro tema assim também que chama muita atenção, um tema que é muito recorrente. A gente, pelo menos nos cursos que eu acompanho o Muricy, né, o pessoal pede muita informação sobre esse tema, pede muita solução. E a gente vai começar agora aí com a senhora Vicentina Arruda, lá de Minas Gerais, da Lecal Saúde, vai estar falando aí sobre tabelas em saúde suplementar. Mais um tema também muito bacana. Bom dia, dona Vicentina. Bom dia a todos, né? Eu vou compartilhar com vocês minha tela. Estão conseguindo ver? Sim, estamos. Bem, como vou pegar um gancho no que a Anne Marielle falou, né? A codificação das tabelas, ela é bem complicada, né? Às vezes é difícil da gente conseguir interpretar e entender, né? Eu sou Vicentina Arruda, eu trabalho na área da saúde tem 32 anos, né? Também nessa parte de gestão de faturamento, de auditoria de contas, né, atuei em vários hospitais na parte de gestão de faturamento e alguns administrando também, né, como administradora. Eu sou diferente da Marielle, sou formada em administração, né, não sou enfermeira. Tenho MBA em gestão financeira e controladoria e gestão da qualidade, né? Mas sempre trabalhei com essa parte de codificação, de implantação de sistema para parametrização, né? E na parte de treinamentos também, porque o agregar conhecimento, ele dá um diferencial muito grande para a gente, né? E a cada dia, com essas mudanças que o sistema tem, que a ANS tem, que as próprias operadoras aplicam, faz um diferencial muito grande para nós, né? Com relação a isso. Eu vou falar um pouquinho, né, do que são as tabelas em saúde suplementar. Existe muitas vezes, a gente confunde muito com relação à tabela de honorário, ao TIS, né, que na realidade não é uma tabela, né, é uma troca de informação na saúde suplementar. Ele começou com a parte de padronizar a nossa linguagem, né, eu lembro, né, quando eu era muito, muito criança ainda, porque eu comecei criança nessa área, eu aprendi isso com o Muricy, né, bem criancinha, a gente tinha vários modelos de guias, várias tabelas para a gente trabalhar, várias codificações. Se hoje é complexo e difícil da gente compreender essa parte de codificação, imagina isso há 20, 25 anos atrás, né, onde cada convênio tinha sua tabela, sua regra, sua codificação, né? Era difícil para nós, porque os médicos não dominavam essas tabelas, e na hora de fazer a cobrança era mais ainda, né? Porque se pegava a autorização de um código e para trocar era muito mais difícil. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, do que são os honorários médicos, né? Ele é uma forma de valorizar o trabalho do médico, né? Para ele exercer a medicina com dignidade, então, e ter boas condições de trabalho. Então, nós inicialmente, né, nós vamos falar um pouquinho a respeito da tabela de honorário na saúde suplementar. Nós vamos falar um pouquinho do que é a TUS, né, que é a terminologia na saúde suplementar. Ela é um recurso para codificar e padronizar. Então, antigamente nós tínhamos, né, um código para videolaparoscopia de joelho no Bradesco, um código na Unimed, um código na CACI, um código também para se trabalhar na Postal e com valores distintos. Quando iniciou a padronização do TIS em 2004, eles começaram a padronizar. O objetivo era terminar com o papel. Nós vimos ontem, né, na palestra de ontem, que a gente ainda não conseguiu se livrar totalmente do papel, principalmente por parte das operadoras, mas nós começamos a ter um respiro com relação a essas codificações,
né? Então, isso começou a facilitar o nosso conhecimento e o trabalho que nós realizamos hoje dentro do faturamento. Quando veio a ATUS, né, que ela começou em 2006 e, na realidade, ela entrou em vigor nos anos indos de 2008 e 2009, começou a se padronizar os códigos e as nomenclaturas. Então, adotou a CBHPM como uma tabela de referência para padronização, mas não em remuneração. Uma confusão que a gente faz muito grande em relação à TUS, ela não tem valor. Algumas vezes, quando eu faço algumas análises de contrato em alguns hospitais, eu percebo que lá no contrato está acordado que a tabela de remuneração é a tabela TUS, né? Então, se você for trabalhar com a TUS, você não tem valor de remuneração. E muitas vezes o que te gera glosa é esse sentido, que você está trabalhando como CBHPM terceira edição ou quinta edição, e o convênio está te pagando sempre uma menor do que essa. Então, a gente tem que ter muita atenção quando nós falamos de tabelas na saúde suplementar, né? Existem algumas pegadinhas, então a gente precisa ficar atento. A codificação é TUS, mas a tabela que eu vou trabalhar é CBHPM. Sempre lembrar que eu tenho que vincular essa CBHPM o ano de referência. Vai ser CBHPM terceira edição, vai ser quinta edição de 2007, 2008, 2009, né? Vai ser 2012, porque senão eu vou estar praticando uma tabela de 2012 e o convênio vai estar me pagando uma CBHPM quinta edição de 2006, 2007. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando nós falamos em tabelas da saúde suplementar, ok? Quais são as principais tabelas de procedimentos médicos que são utilizadas no mercado hoje? Né? Então, hoje, dentro do nosso mercado, nós temos a CBHPM, que é a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Como eu falei com vocês, nós temos desde a terceira edição até a quinta edição, e da quinta edição em diante, nós temos as versões por ano de publicação. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nós ainda temos alguns convênios que eu brinco, né, que são Frankenstein, que ainda trabalham com a remuneração da ANB 90, 92, 96, né? Mas a codificação ainda já é a tabela CBHPM, mas o valor de remuneração ainda está em real, vinculado à tabela ANB, né? Tem os convênios, que tem as tabelas próprias, né? E nesse caso, a gente tem a TGA da CACI, né? Que é a Tabela Geral de Auxílios. Nós temos a Bradesco também, né? Que eu sempre brinco, que é outro Frankenstein, porque se você pega a tabela da Bradesco e você usa a CBHPM como referencial, né? Eu fiz esse estudo recentemente, você pode calcular todas as CBHPMs que você não chega ao valor que está na tabela da Bradesco, né? Então, até hoje eu não descobri, eles ainda não me responderam qual que é o valor de referência que eles usam para remunerar nós prestadores, né? Nós temos as Unimedes também, que tem tabela própria, que também não dá a codificação em CBHPM, mas ela remunera em real, mas a gente não tem uma base de cálculo, né? Quando você faz o valor inverso, muitas vezes você chega num valor de CH de 0,40, 0,50, dependendo da região que você está. E elas são tabelas de referência para o cálculo, né, das despesas médicas e de SADT. Né? Então, essas tabelas, elas servem para remunerar a parte médica e a parte de exames, né? Tanto de patologia clínica, quanto de SADT, né? De tomografia, as ressonâncias magnéticas. Nós também temos as tabelas de material e medicamento. Hoje a gente sabe que é uma queda de braço muito grande com as operadoras, né? Porque nós praticamos em alguns locais a tabela Simpro,
né, que é uma tabela de referencial de preços para análises, e auditoria de contas médicas hospitalares e também para cotação de preço, né? Muitas vezes, quando o convênio me pede 3 cotações, a gente pode utilizar o referencial Assimpro, né, desde que eu tenha aquele fornecedor vinculado à minha instituição. Os convênios hoje alegam que a tabela Simpro é uma tabela muito cara, por isso eles não conseguem remunerar, e tem já um movimento no mercado para a gente poder desabilitar a Simpro e a tabela do Brasíndice para trabalharmos com a tabela referencial, né, que está entrando em vigor agora, de padronização pelo menor custo, né? Nós temos também as tabelas próprias, que é o índice referencial de materiais médicos hospitalares, né? Nós sabemos que a Saúde Caixa trabalha hoje com essa tabela, a Vale trabalha com essa tabela para remuneração de materiais. Geralmente as autarquias, né, as autogestões trabalham com esse tipo. E o que não consta nessas tabelas, elas são remuneradas com nota fiscal mais margem, né? E a cada dia isso fica mais difícil, né, da gente estar conseguindo negociar. Nós vimos que esse ano os medicamentos e materiais, eles tiveram um índice de reajuste de 12,5%. Então, algumas operadoras estão tentando trabalhar apenas com preço de fábrica, isso não remunera nossos custos, por isso é tão importante a gente entender quais são as tabelas da saúde suplementar e quais as normativas que me autorizam a fazer essas cobranças, né? Nós temos algumas resoluções bem claras com relação à ANS, né? Onde nós podemos ter essa aplicabilidade dentro do nosso faturamento, né? De que forma que eu vou cobrar, quais os argumentos que eu posso utilizar para que eu possa fazer essa cobrança. Lembrando que, algum tempo atrás, as operadoras tentaram tirar o preço de fábrica mais a nota fiscal mais a margem, lembrando que hoje essa não a gente não chama ela de margem, mas a gente chama de uma taxa de comercialização dos insumos, porque você tem toda a logística de armazenamento, quando é material de insumo, né, de estoque. Para a OPME, você tem a questão da esterilização, do manuseio, da conferência. Então, são custos que a instituição tem e que ela precisa ser remunerada por isso, né? A grande dificuldade hoje, quando nós falamos de material e medicamento, é a codificação. Então, nós precisamos conhecer dentro da nomenclatura da tabela TUS quais são os códigos relativos ao material e medicamento, né? E quando esses códigos não estão na Simpro, né, ou no Brasíndice, nós temos que entender que o que vai na nossa codificação é o registro Anvisa, né? Então, ele serve como forma de identificação, né, ou o código TIS dentro do Brasíndice, né? Porque dentro do Brasíndice ele chama de TIS e não de TUS, né? Essa codificação, ela sempre trabalha com 10 dígitos, né? Para a gente entender um pouco dessa cobrança. E quando ela não tem 10 dígitos, a gente complementa à esquerda com os zeros até completar os 10 dígitos, né? Quando nós falamos, né, da questão das taxas, né, nós sempre falamos da diária hospitalar e o que ela representa, né? Ela representa a ocupação do paciente, né, dentro das nossas instituições, num leito de internação, e o período é de 24 horas, né? Conforme o que rege na tabela da CBHPM, né? A diária ela é indivisível, né? E ela começa a vigorar no período de internação do paciente,
né? Então, sempre lembrar que a primeira diária, ela começa assim que o paciente adentra no leito. Então, nós temos como tabelas de diárias, né? Dentro dessas tabelas de diárias, nós temos a codificação TUS, né? Então, a tabela de taxas, nós trabalhamos com a tabela de 18, né, da CBHP, da ANS, como referência. Nós temos apartamentos, nós temos as enfermarias, nós temos o hospital dia e nós temos também as unidades de internação. Então, nós temos as diárias de UTI, né, de semi-intensivo, alguns locais nós temos a diária de CTI, que são remuneradas, né, e nós temos também as taxas, né, nós temos as taxas de sala, as taxas de equipamentos, de serviços especiais, como as sessões, as trocas de acesso, em alguns locais, em alguns estados, tem as taxas de aplicação de injeções, de troca de gesso. Isso varia muito de um estado para o outro e do perfil de negociação que cada um tem. Quando nós falamos de taxa hospitalar, ela vai remunerar o uso, né, daquele local que está sendo utilizado. Então, nós temos as salas de bloco, nós temos a sala de observação, nós temos as salas de endoscopia, nós temos as salas de pequenos procedimentos. Então, vai depender muito da composição da nossa instituição e de que forma que nós podemos cobrar isso, né? E esse entendimento do que são as tabelas faz um diferencial muito grande. Eu sempre falo que quando a negociação dos contratos não trabalha pertinentemente junto com o faturamento, a gente tem uma grande dificuldade. O faturamento, ele sabe o que cobra, mas muitas vezes quem negocia não sabe o que ele pode negociar. Então, quando a gente pega esses contratos e as tabelas, a gente percebe que faltam muitas taxas, muitas taxas de cobrança de equipamento que nós poderíamos estar sendo remunerados, e nós ainda temos um viés que as operadoras alegam, né, que são os procedimentos da CBHPM, onde está embutido o custo operacional. Quando nós vamos para uma mesa de negociação dessas tabelas de saúde suplementar, nós temos que ter em mente que nem sempre o custo operacional remunera o meu equipamento e nem a depreciação que esse equipamento tem. A gente vê muito isso na oftalmologia, né? Nós percebemos isso principalmente com os equipamentos, porque muitas vezes o custo operacional daquele equipamento está na faixa de R$ 1,78, R$ 2,43, e quando nós vamos para a taxa, essa taxa está em torno de R$ 23,70, R$ 18,95. Então, nós precisamos sentar numa mesa de negociação, entender essas tabelas, que nós trabalhamos com elas, e poder demonstrar isso de forma clara e com muita propriedade para a operadora, para a gente poder negociar, né, em relação a isso. Os serviços especiais são as sessões, né, que nós trabalhamos com elas, as taxas das bombas de infusão, de equipamentos que nós trabalhamos com dentro das nossas instituições, e também os pequenos procedimentos, porque você tem uma taxa de gesso, uma taxa de retirada de curativo, isso tudo é considerado como serviços especiais, né, dentro das tabelas que nós trabalhamos com elas. As taxas nós cobramos por uso. Há muito tempo atrás, nós cobrávamos a taxa de sala por hora, né? É uma discussão que ela tem sido trazida à tona agora recentemente, porque eu não tenho como remunerar
de forma real e os custos que a gente tem dentro de um bloco cirúrgico com uma taxa de cobrança por uso, né? Ou algumas taxas que nós temos, que nós cobramos por dia. Então, nós temos trazido à tona essa forma de discussão, de remunerar por tempo de uso da sala cirúrgica. Nós temos as tabelas de gases medicinais, né? Então, nós temos o oxigênio. Dentro das nossas taxas, tem algumas operadoras que pagam a taxa de colocação da tenda de oxigênio. Tem operadoras que não pagam mais essa taxa, ela paga só o oxigênio por hora ou por minuto, né? Nós temos o ar comprimido. Existe uma grande polêmica, né, em alguns, porque quando começou essa padronização da TUS, algumas taxas, para que elas pudessem ser remuneradas melhor, foi embutida dentro dela os equipamentos anestésicos, as taxas dos equipamentos anestésicos, as taxas de oxigênio, o ar comprimido, né? Então, hoje, com os estudos que nós temos, a gente percebe que quando você embute isso e o reajuste que essas taxas têm, elas não pagam o custo do oxigênio que nós, dentro das nossas instituições, nós pagamos pelo consumo dele, né? Então, durante um período foi muito bom essa taxa de sala global, mas hoje a gente percebe que ela tem um prejuízo muito grande. O gás carbônico, a gente tem uma diferença de cobrança de estados, tem estados hoje que os convênios não pagam o gás carbônico, nem o ar comprimido, nem o oxigênio na sala cirúrgica, paga o oxigênio somente fora. Nós temos a cobrança do nitrogênio, né? Alguns locais ele paga, né, o oxigênio por minuto no apartamento, na enfermaria, no hospital dia, mas em alguns locais esse oxigênio está embutido na diária global, né, também. Então você acaba não cobrando o oxigênio por fora, né? Nós temos as taxas de sala, como eu falei, né, onde está embutido muitas vezes na taxa global a cobrança desses gases, os equipamentos de anestesia, né, que antes a gente cobrava separadamente, e os nossos serviços especiais, né, que nós poderíamos cobrar em locais onde a endoscopia e a colonoscopia são realizados no bloco. Nós continuamos, devido a alguns contratos não bem estruturados, a receber a sessão da endoscopia ou a taxa da sala de colonoscopia, ao invés de receber a taxa de sala do bloco cirúrgico, conforme o porte do procedimento, né, que ele é aplicado, né, que nós podemos cobrar a taxa de sala de acordo com o porte anestésico. Então, se eu estou numa sala, né, de bloco cirúrgico e o porte anestésico da colonoscopia é um porte 3, a minha taxa de sala deveria ser remunerada como uma taxa de sala de porte 3. Né? E a gente percebe isso com as mudanças na saúde suplementar e nessas tabelas que não é feito mais dessa forma, né? Ele é feito de uma maneira diferente daquilo que nós poderíamos realizar. Eu sempre penso, né, que sozinho a gente pode chegar mais longe, mas a equipe, em equipe o infinito é o nosso limite. Então, quando nós nos unimos e nós trabalhamos de forma adequada com essas tabelas, com as regras que essas tabelas possuem, isso nos torna mais firmes e com propriedade maior para a gente sentar numa mesa de discussão. Né? Uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos que eu ministro
é que quando nós acompanhamos as consultas públicas da ANS, nós acompanhamos as consultas públicas da Conitec, nós temos um poder de negociação maior quando eles vão definir as codificações e o que compõe uma diária, o que compõe uma taxa, o que compõe uma sessão, né, de quimioterapia, de fisioterapia. Então, isso é importante, a gente trabalhar dessa forma para que a gente possa ter propriedade para sentar numa mesa de discussão com as operadoras e realmente nós sermos remunerados dentro da propriedade do custo que nós gastamos, né? Eu deixo aqui com vocês também os meus contatos, né? O meu telefone, meu e-mail, e agora eu estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Muito bom, Vicentina, parabéns. Agradecemos aqui as suas grandes e valiosas informações, né? Acho que deu para clarear muito a nossa mente, quem trabalha com faturamento, um tema sempre muito polêmico, um tema sempre muito discutido, né? Nas rodas de conversa, nos cursos, é um tema muito interessante. Estamos abertos aí, teve até alguma pergunta, mas eu acho que já foi respondida essa pergunta no chat. Mas parabéns novamente, né? Obrigado por estar participando mais uma vez do nosso congresso. E vamos, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Senão a gente pode deixar também para o final. 211 pessoas participando, né, nesse momento, fora os grupos que a gente não sabe a quantidade. Tema sempre muito bom. Vamos dar continuidade, então. Parabéns, muito obrigado. As nossas apresentações. Vamos passar para o segundo tema, que é com a Raquel Souza, né, o faturamento e as clauses nos laboratórios. Um tema um pouco mais específico, mais direcionado. Olá, bom dia. Vocês estão me escutando? Vamos. Bom dia, Raquel, tudo bom? Tudo bom. É porque eu estou com um probleminha aqui com o meu fone, aí eu estou sem fone, tá? Então, eu vou falar aqui. Tá, a gente está ouvindo bem, sim, você. Tá, ok. Só um momento. E lembrando que à tarde a gente continua, viu? No nosso congresso. Vamos falar sobre capitation. É um tema também novo, bem interessante. Claro. Estou tentando apresentar aqui, mas eu não estou conseguindo. Consegue compartilhar? Vou pedir para o Thiago te ajudar. A gente coloca para você, Raquel, só um segundo. Obrigada, Thiago. Você volta um? Bom dia a todos. Estou aqui representando o faturamento laboratorial e eu espero conseguir contribuir com todos vocês em relação à troca de informações e também trazer para vocês algumas situações. Oi? E também trazer situações para vocês que foram sucesso para a gente aqui, tá? Pode passar, Thiago? Então, aqui a gente tem a minha formação. Eu iniciei em letras, mas antes disso eu já trabalhava na área de saúde. Então, são 32 anos de paixão pela área, e aí eu resolvi me desenvolver mais no assunto e não sair dela. E até agora estou e pretendo assim, permanecer por muito mais tempo. Tá? Pode passar. Aqui a gente tem o marco, né, da minha trajetória, e eu comecei como recepcionista, passei a ser faturista, isso na mesma empresa. Um tempo depois, passei a ser coordenadora de faturamento, né, no mesmo Hospital do Câncer, em Pernambuco. A partir disso, fui convidada para fazer um trabalho
como coordenadora de contas médicas de um SERP, e essa empresa, pouco depois, 2 anos após isso, ela foi adquirida por um grande grupo. Então, a DASA comprou o SERP, e aí eu passei a ser supervisora nessa empresa, da marca SERP, e após isso, eu passei a coordenar regionalmente recebíveis do Nordeste, e incluindo aí outras, né, grandes marcas que a gente tem nessa empresa maravilhosa. Então, são 8 que eu administro nesse momento. Pode passar, Tiago? Aqui a gente tem um passado, né, no faturamento, e esse passado ele veio muito com diversos formulários. Lembro bem que precisávamos preencher todos eles, carimbar, fazer ações muito morosas, e que ali a gente poderia estar perdendo prazo, a gente poderia também estar perdendo valores, e que a gente também não tinha como mensurar tudo isso, até porque a gente não tinha um auxílio tecnológico nesse momento. Presente, com a evolução, a gente passou a ter indicadores, mas um dia vai acabar isso, tantos papéis. A gente passou a ter indicadores que eles colaboraram muito e colaboram hoje para o nosso avanço em relação a melhores processos, identificações de desvios que eles antes não eram possíveis de serem vistos, né? Hoje a gente consegue mensurar o que está impactando no nosso êxito, né? O que está atingindo o nosso resultado, o sucesso dele. E, com isso, a gente está aí em busca do futuro, né? Que é um futuro tecnológico. Quando todas as empresas do nosso ramo de saúde entenderem que é muito importante tirar totalmente o papel, né? Fazer com que tudo seja digitalizado, que as trocas de informações sejam eletrônicas, que a gente consiga, numa rapidez maior, fluir com todas as informações necessárias. Tudo isso aí vai fazer com que a gente evolua bem mais na nossa área. Seria muito bom que fosse o mesmo objetivo de todos, né? Mas a gente esbarra aí com fontes pagadoras que não estão colaborando. Esbarramos também com algumas burocracias que fazem com que nossas negociações elas se estendam por muito tempo. Então, isso aí delonga muito nossas ações, esbarra novamente em prazo, faz com que seja necessário haver perdas ali, né? Então, essa falta de sinergia entre esses ramos dentro da nossa saúde pode estar impactando bastante aí o nosso desenvolvimento. Pode passar, Tiago? Então, a gente tem aqui a excelência e inovação, e que no primeiro congresso que a gente teve, eu trouxe apenas a excelência, né? Então, a excelência ela tem que estar presente em tudo que a gente faz, né? Em todo o trabalho que a gente executa. Só que hoje é muito necessário que a gente inove. E a nossa inovação, hoje, ela está dependendo muito da questão tecnológica. Inclusive, a gente está trazendo aqui justamente esse cenário tecnológico, né? O nosso congresso ele está trazendo mais isso, né? Tá de roupagem nova. Então, aqui eu trouxe uma frasezinha para expressar isso, que é: a excelência e inovação no atendimento transformam o processo do faturamento. Meu tema é faturamento, né? Eu sou faturamento. Então, o que a gente consegue ver hoje ocorrendo dentro do faturamento?
uma limitação de ações causadas por erros, né? Então, quando a gente conseguiu ali identificar nossos grandes desvios, o que estava ocasionando nossos problemas e resultando em resultados que não eram coerentes com o nosso propósito, a gente ali se deparou com soluções que resolveram vários problemas, mas também identificação de problemas que eles persistem e que eles estão dentro do atendimento, que são os erros. Então, hoje, nós estamos assim trabalhando fortemente nessas ações voltadas para treinamentos, para comunicação, para identificação do que está acontecendo ali, quem são as pessoas, não para punição, mas para treiná-las, para fazer com que elas se desenvolvam, que elas cresçam ali. A gente também tem um problema bem sério, que é a rotatividade bem presente no atendimento. Então, quando a gente perde um recepcionista, a gente perdeu ali também todo um investimento de educação continuada, um investimento de conhecimento que a gente ali fez questão de fazer com que aquelas pessoas tivessem ali como desenvolvimento profissional. E aí a gente está buscando isso em relação a essa excelência e inovação, fazendo com que cada vez mais a nossa recepção ela tenha tecnologia suficiente para buscar as matrículas corretas, para buscar os planos corretos, porque isso dá uma diferença de tabela e faz com que a gente tenha ali uma glosa e vai demandar um trabalho imenso da nossa área de glosas e também um retardo que pode culminar em perda realmente de fato, né? Então, é isso que a gente está falando aqui de excelência e inovação com o apoio da área de atendimento, que hoje é o nosso grande desvio. Pode passar, Tiago. Aqui a gente tem o resultado financeiro, que, como profissionais atuantes da área de faturamento, né, nós somos responsáveis em transformar os serviços em resultado financeiro. Então, não vai adiantar muito para a gente apenas atender. A gente precisa atender e a gente, para crescer, precisa receber também. Então, para isso, a gente conta com as melhores práticas das nossas pessoas, as melhores ferramentas que precisam ser disponibilizadas pelas empresas para transformar as nossas pessoas em profissionais de excelência e também os nossos resultados, eles serem bem melhores. Então, a gente conta aí com os serviços, mas como que a gente vai ofertar serviços sem que a gente não tenha interação, né, dessas outras partes? Então, serviço por serviço, a gente precisa entender o mercado, a gente precisa entender como a gente pode ofertar um serviço de excelência, qual o nosso público, se ali a gente vai conseguir ter bons resultados, tanto para os nossos clientes quanto para a empresa. As áreas, elas precisam estarem bem alinhadas, elas precisam interagirem, elas precisam se comunicar. Então, ali a gente precisa fazer com que tudo isso aí esteja muito integrado. O que falar de pessoas, né? Então, mesmo com a tecnologia, a necessidade da tecnologia, sem boas pessoas para operar aquilo tudo ali, a gente não vai conseguir sair do lugar. E também a gente precisa fazer com que elas se sintam bem onde elas estão, com que elas se desenvolvam, se tornem profissionais de excelência e com potencial para estar em qualquer lugar, a qualquer momento, e que elas tenham orgulho disso. Então, quando um profissional está numa empresa, isso é muito importante que aconteça, né? Que elas cresçam ali, para que elas sejam ali ou em qualquer lugar excelentes profissionais. Então, as ferramentas, elas precisam realmente serem voltadas para os desvios,
para os problemas, para as soluções. Então, a gente precisa de escuta, né? De uma escuta ativa dos problemas que estão ocorrendo ali, o que está ocasionando, o que a gente identificou. A gente precisa que essa escuta ela seja muito pertencente à empresa, a tudo que a gente está ali tentando fazer juntos, né? Então, a partir disso, a gente consegue sim manter bons processos, formar bons processos, criar tudo isso, porque na vida a gente precisa passar por processo, a gente precisa passar por ele. Ele é muito necessário em todos os sentidos da vida. Então, não fica muito diferente numa empresa. Os processos eles precisam ser criados para que ali tenha uma coesão, né, e que a gente consiga aí realmente ter esse resultado financeiro necessário. Pode passar, Tiago. Aí a gente tem as principais etapas do processo nos laboratórios e também as áreas envolvidas. Aí, voltando lá um pouquinho às áreas, tudo começa no comercial. Só que, assim, a ação, de fato, começa no comercial, porque é ele que vai lá trazer para a gente os nossos clientes. Então, é necessário que o comercial ele tenha um alinhamento com todas as áreas. Ele precisa saber qual é o parecer jurídico para que todas as ações ocorram, para que ele consiga ofertar algum serviço, de que forma aquilo vai acontecer, que o laudo ele não pode seguir porque está aí infringindo um código que é muito importante para o nosso paciente, né? A área fiscal, ela precisa realmente ser escutada para que a gente não sofra com isso, para que uma empresa ela não tenha problemas futuros. E aí, com isso, ele vai também ter que interagir com a nossa área de faturamento. Vai ter que entender o que a gente pode fazer. Ele vai ter que trazer propostas para a gente do que ele está querendo contratar com a outra empresa lá. Então, como ele faria isso se não escutasse todas essas áreas, né? O cadastro, quando ele entrar nesse circuito, que seria uma segunda etapa, ele precisa estar municiado de todas as informações. Então, essas informações, elas precisam serem muito claras. Isso não cabe dois entendimentos. Não cabe aí uma interpretação errada, porque pode ocasionar perdas, pode ocasionar aí um retrabalho, uma renegociação, e isso pode perdurar por muito tempo, e aí vai divergir muito do esperado. Então, o cadastro ele precisa estar com todas as informações para parametrizar nossos sistemas, precisa estar com as informações corretas das tabelas. Nosso grande gap anteriormente era a tabela. Então, a gente ficava assim, alucinado, atrás do que estava ocasionando isso. E um entendimento que a gente teve foi justamente esse, que as tabelas elas estavam sendo mal interpretadas. O que estava sendo contratado ali para a nossa área financeira estava sendo mal interpretado. Então, quando isso aí foi estancado, a gente melhorou assim, substancialmente. E aí, continuamos com problemas de tabelas, que são aqueles problemas de a gente subir com reajuste, a gente subir com implantação, a fonte pagadora não fazer a mesma coisa que a gente no mesmo momento. Então, quando isso acontece, faz com que a gente tenha esse desdobramento aí de ações, de prejuízos, de problemas, de dificuldades, e aí tudo cresce muito, né? O que deveria ser muito simples não acontece dessa mesma maneira. E aí a gente tem a nossa TI por trás de tudo isso, que precisa começar lá atrás, mas também escutando, né? Tem que nos escutar. A gente precisa entender o que a gente está falando, a gente precisa entender nossas necessidades para que a gente assuma aí a responsabilidade de pedir apoio a essa área tão importante, né? De pedir para que ela faça pela gente o que a gente vai precisar para ter esse resultado que ele pertence a todos, né? Afinal, o faturamento é responsabilidade de todos. E tem o atendimento que vem após tudo isso, mas que é o carro-chefe, né? É onde entra tudo.
onde a gente está ali fazendo o nosso negócio aparecer. É onde a gente sai dos bastidores e faz com que aquilo tudo, todas aquelas etapas que foram traçadas desde lá do comercial, com apoio jurídico, e que o cadastro entrou, e que a TI já estava na retaguarda fazendo tudo, precisa ser um atendimento de excelência. Nosso cliente ele precisa confiar na gente, ele precisa voltar, ele precisa ser escutado, ele precisa ser bem tratado, ele não pode esperar. E aí a gente tem muito isso, né? A empresa que eu trabalho tem muito disso. Trata muito bem o paciente, né? Traz para o paciente um ambiente de segurança, né? Faz com que ele queira voltar. E aí as pessoas que estão ali, nossas pessoas que estão ali na frente, precisam dar carinho, dar atenção, escutar, fazer com que aquela experiência ela seja a melhor possível para quem está nos procurando ali para um serviço, porque é uma demanda espontânea, ninguém é obrigado a procurar a DASA ou qualquer outro laboratório que oferte esse serviço. Se procurou a gente, é nossa obrigação fazer com que a experiência seja excelente. Tá? Pode passar. Volto aqui com o tema perda e prazo, porque está dentro do faturamento, né? Isso aqui é a consequência de tudo que a gente faz. Então, se um atendimento demorar muito lá na recepção para chegar para a gente tem prazo para tudo, a gente tem indicadores para tudo, a gente tem um D+1, um D+2. Então, se demorar, pode ser que a gente também demore para faturar. E pode ser que quando a gente venha a faturar, identifique ali diversos problemas que demandem tempo. Então, se isso aí passar de 30 dias, 45, 60, chegue a 90, nosso prazo ele pode estar extrapolado. Então, isso pode fazer com que retarde o recebimento, já gere uma perda irrecuperável, pode demandar negociações. Então, negociações desnecessárias, né? Negociações que a gente poderia ter evitado ali na hora que a gente fez o nosso trabalho corretamente, atendeu o paciente com excelência, fez o cuidado dele, tratou também tudo que a gente vai precisar para faturar com muito cuidado, com muito respeito, atenção, não deixou uma matrícula incorreta, não pegou um plano errado, fez tudo o que era possível rapidamente para que aquilo ali não volte, né? Não volte a dar problema para a recepção, não cause um problema financeiro para a empresa, que é onde a gente precisa realmente focar no nosso resultado, né? Então, o que a gente faz, né, para evitar isso? A gente, como laboratório, a gente, como hospital, como qualquer empresa que precise realmente trabalhar em cima de metas. A gente precisa ter os indicadores. E, assim, que esses indicadores, eles realmente tragam dados eficientes para uma tomada de decisão, para uma ação, para a criação de um plano de ação que ele seja, ele tenha um resultado efetivo, que ele vá ali na causa raiz, que a gente não tenha que voltar nele todas as vezes, né? Não adianta a gente estar com um problema, resolver aquele problema ali, e a gente não tratou a causa raiz. Então, quando a gente cria aqui um plano de ação, é para isso. A gente tem esse objetivo, para que o plano de ação ele chegue lá, né, naquele problema e resulte ali na solução completa daquilo. E aí a gente monitora tudo isso através dos indicadores, através do acompanhamento mesmo, pessoa a pessoa, time a time. Então, o time de atendimento fica sendo monitorado ali para apoiar eles ali no entendimento, apoiar no que eles não souberem como fazer, como corrigir. O time comercial, a gente tem uma interação muito forte, muito grande, porque sem isso aí a gente também não vai conseguir desenvolver, porque lembram que tudo começa lá. Então, assim, tudo isso a gente precisa para fazer com que nossa perda e o nosso prazo excedente, ele
eles não existam, tá? Indicadores, bons indicadores, cumprimento de metas, que elas são estabelecidas no ano anterior. Então, a gente, às vezes, imagina que ela está apertada, né? Mas, com tudo que a gente está fazendo, com todo o nossa evolução, a gente vai chegar lá. A gente não pode ter uma meta frouxa, a gente precisa ter metas que a gente sejam alcançáveis, mas que elas sejam metas para a gente se orgulhar ali do nosso resultado, né? E monitorar através dos nossos planos de ações. Pode passar, Thiago. Vencendo o jogo. Esse slide aqui, gente, eu trouxe ele da outra vez e eu vou trazer todas as vezes, porque eu acho que ele é muito importante. Eu acho que para vencer esse jogo aí, que ele é muito pesado, a gente precisa conhecer muito o negócio, né? A gente precisa entender onde é que a gente está, o que a gente está fazendo aqui, qual é o objetivo, o que a empresa espera da gente, né? O que é que o negócio espera da gente, qual é a forma excelente que a gente pode pôr em prática ali todo o tempo, mas sempre pautado em boas práticas, sempre pautado em atender às normas, aos processos que são definidos. A gente não está sozinho, né? Eu trabalho num grande grupo, então tudo é muito grande. Só que tudo tem que ser muito bem definido, senão a gente não consegue, a gente perde a mão. E aí a gente tendo acesso a boas ferramentas, não é só a gente, né, nós gestores, e sim todo o nosso time, todas as pessoas que trabalham com a gente, tem que ter máquinas boas, tem que ter ferramentas boas. Se o nosso sistema ele traz um Excel, as pessoas precisam ser preparadas para isso. O sistema ele precisa estar bem organizado, com todas as parametrizações corretas. Quando a gente trouxer algo para o nosso time, a gente precisa fazer com que eles entendam aquilo ali, né? O que a gente está esperando daquilo. E precisa desenvolver esse time também, né? Fazer com que eles cresçam, com que eles despertem para o que eles realmente precisam entender, para que eles saibam o que eles estão fazendo. É muito ruim, né, você ver alguém ali sem saber o que está fazendo, perdendo tempo, se descompensando. Muita ansiedade surgiu disso, né, de você não conseguir desenvolver aquilo que você precisa desenvolver e com o prazo apertado que você tem. Então, se a gente identificar isso no time, a gente precisa tratar isso, a gente precisa fazer isso acontecer. Tá? Cuidado com as pessoas. Não é só esse cuidado de desenvolver o time, de dar ferramentas, de pagar o salário, mas sim de cuidar, de ver se precisa de alguma coisa, se você tem como apoiar psicologicamente, né, trazendo alguma solução nesse nível para essas pessoas, principalmente nesse momento que a gente acabou de passar por um grande problema com essa pandemia, então fez com que as pessoas ficassem mais sensíveis, né, que realmente caíssem nessa situação tão difícil, né, que é essa ansiedade toda para que tudo isso acabe e para que não aconteça mais tantas coisas ruins. Então, a gente precisa estar ali atento, enxergar nas pessoas, olhar e já saber que aquela pessoa não está normal. Então, tem que cuidar delas. Se a empresa fornecer alguma coisa que vá fazer com que aquele dia dela seja melhor, a gente precisa trabalhar isso. E a gente tem também a questão da comunicação, que ela é fundamental. Tá? Comunicação, fazer com que todo o time conheça tudo, não deixar o time a par assim, fora das comunicações, fora das decisões. A gente só deve deixar nosso time fora do que a gente não pode falar, né? Que são justamente aquelas situações estratégicas. Mas, tirando isso, eles precisam saber o que a gente deu certo, o que a gente não deu certo, o que está bom, o que está ruim, o que precisa ser modificado, o que a gente precisa atuar, o que vai
precisar contar com a atenção deles, tá? Então, eu acho que para a gente vencer esse jogo, a gente precisa de tudo isso aí. E o que eu estou falando aqui é o dia a dia, tá? Eu estou falando de coisas que precisam acontecer para que a gente tenha um bom resultado. Não é só número, não é só um processo isolado, não é isso, tá? Então, tem muito mais por trás disso. A coisa flui muito melhor dessa maneira. Pode passar, Tiago. Aqui a gente tem a transformação digital que está acontecendo aí, tá nas nossas portas batendo, e é muito importante, né, que existe investimento para isso, e que são caros, são fortes aí esses investimentos, se você quiser ter na sua empresa essa transformação. Então, o que a gente faz aqui? A gente conta muito com a automação aqui do nosso NTO, né, que é o nosso núcleo técnico operacional, onde tem lá toda a análise do material que o paciente colhe lá na unidade. A gente tem essa automação no nosso sistema de faturamento, de atendimento, onde traz ali a informação da senha do paciente de forma correta, onde traz a elegibilidade, faz uma busca rápida, coisa que a gente antes demandava muito tempo, um robô que é criado para capturar ali o plano correto do paciente, fazendo com que a gente não tenha diferença de tabela, que aí ele entra como um outro motivo, mas, na verdade, ali é um plano que foi marcado errado, um CH, uma OS negociada de forma diferente, e aí o atendente ali, o recepcionista, se ele não tiver essa ferramenta, ele pode, sim, cadastrar um plano incorretamente. Isso vai fazer com que a gente tenha aí um gap, a gente tenha aí um desvio que tem que ser justificado, se não corrigido, e naturalmente a gente não consegue reverter isso, porque foi um plano cadastrado errado. A gente tem aí o IA, que é a inteligência artificial, que hoje ela está muito presente aqui na DASA, com o escaneamento do material de patologia, que serve como base de apoio para o médico, faz com que tudo seja mais rápido, né? Com que esse resultado ele saia de uma forma mais assertiva, de uma forma que não reste dúvida quanto à qualidade do serviço que a gente está fornecendo. Tá? O paperless, eu acho necessário, eu não acredito muito, né, nessa evolução rápida, porque tem muita coisa por trás, tem muitas negociações que nunca findam, tem muitas negativas para que isso aconteça. Por isso que o ano passado eu não consegui participar do congresso. Eu preciso acreditar num tema para eu poder abordá-lo. Então, eu não conseguiria falar muito bem dele. Quero que aconteça. Estou disponível para qualquer ação que seja necessária, mesmo sabendo que eu sozinha não consigo. Tá? Então, assim, acredito, mas tem muito chão pela frente ainda. E acho que qualquer evolução ela é muito válida nesse sentido, mas a gente poderia estar muito mais à frente. O Tableau, junto com o Power BI, tem lá nossos indicadores, tá? É por aí que a gente pega tudo que a gente precisa. São ferramentas que são mais delicadas, são ferramentas que exigem um conhecimento. E esse conhecimento que se exige, tem que ter alguém que seja preparado para isso, alguém que tenha esse conhecimento, para fazer com que tudo que a gente fez, porque o Tableau e o Power BI não vai fazer nada pela gente. Eles vão trabalhar os dados que a gente trabalhou esse tempo todo. Então, vai fazer com que vai organizar tudo que a gente fez, né? Vai fazer com que tudo que a gente fez se transforme em dados que vão possibilitar análise de tudo que a gente está fazendo, né? Dos nossos erros, dos nossos acertos, qual o caminho que a gente deve seguir, vai nortear a gente para tudo que a gente precisar fazer e para ter essa excelência esperada aí no nosso resultado.
Microsoft 365 mudou um pouquinho aí o nome, né? Antes era o Office 365, agora é o Microsoft 365. O que é ele, né? É tudo que a gente faz hoje. É um Excel, né? Uma ferramenta. Esse material que foi criado aqui, né? Com o apoio de uma pessoa assim, excelente, né? O Renato, porque a gente busca aí trazer o melhor para, em qualquer momento que a gente for apresentar qualquer coisa. Então, essa ferramenta dá tudo isso para a gente, né? Faz com que a gente crie grandes coisas. E então a gente se torna maior. A gente tem orgulho aí do que a gente faz, do que a gente apresenta, do que a gente cria, e do que a gente também propicia para as outras pessoas. Tá? Pode passar, Tiago. Aqui eu vou entrar agora, obrigada, na glosa que a gente tem em laboratórios. É muito rápido o meu conteúdo, até porque a gente tem muito pouco tempo, né? Se fosse muito mais tempo, eu traria muito mais coisas aqui, mas como o nosso tempo é curtinho, e assim, vocês precisam entender nossas experiências, até para auxiliar vocês e vocês também entenderem que é possível, né? É possível fazer a diferença. Tem que ter um esforço maior, mas vale a pena, e depois a gente vai ter aí o resultado, e que ele é muito bom, né? Um resultado que é bem coerente com o que a gente está aí pretendendo fazer. Pode passar, Tiago. Como era, né? Ó, a minha apresentação ela é muito mais bonita que isso, tá? Ela tem toda uma dinâmica aí. Ela tem vários efeitos, mas infelizmente não está aqui aparecendo. Mas como era, né? Como era aqui, eu vou falar da minha experiência, tá, gente? Vou falar da minha experiência no hospital que eu trabalhei, que é um hospital de grande porte, é um hospital de alta complexidade, onde tem ali, assim, uma diversidade de serviços que não chegam perto do que é um laboratório em relação à complexidade. E também vou falar do que acontece com a gente hoje como laboratório e que resulta aí no que a gente está passando hoje. Eu não vou dizer para vocês que a gente já chegou na excelência, não chegamos, tá? A gente está caminhando. E eu tenho certeza que futuramente a gente vai estar aí com resultados assim, bem significativos. Mas em cima de muito trabalho, de muito entendimento do que está acontecendo, trazendo aí realmente esse mercado aí de uma forma muito mais ampla para a gente. Então, a gente não tinha antes mapeamento, a gente não mapeava tudo que a gente tinha de glosas, porque a gente não tinha ferramentas, porque a gente não tinha critério nem para o tempo, a gente não tinha aí projeção do que fazer, a gente não mensurava o que a gente estava perdendo, as nossas ações também eram sem critérios, não eram, a gente fazia, tudo era feito, tá? Tudo era feito, mas era feito de uma forma desajustada. Então, a gente também não tinha uma equipe que ela soubesse exatamente qual era a entrega dela. Essa equipe, ela trabalhava com o que tinha ali, com o que vinha, né, na sua mão, e aí fez com que a gente tivesse aí muitas perdas, mas não foram poucas, foram muitas. Só que isso aí fez com que a gente entendesse que a gente não estava certo, que a gente precisava mudar o caminho, né, direcionar tudo isso aí, fazer com que isso modificasse, o cenário fosse outro. Tá? Pode passar, Tiago? O que a gente fez, né? A gente mapeou todo o processo. Quando eu mostrei essa imagem anterior para a pessoa que fez tudo isso aqui, para a Isa Gabriela, ela disse que se viu, né, nessa imagem, porque ela ficou assim mesmo, quando eu dei, né, esse desafio para ela. E eu sabia que ela iria conseguir resolver, que ela iria conseguir colocar isso aí para frente. Então, ela mapeou tudo. E ela não tinha ferramentas ainda tão apropriadas como a gente tem hoje. Ela fez com o que ela tinha ali na mão. É isso aí que tem que acontecer. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Ela identificou os desvios
Então, ela fez com que esses desvios, eles fossem identificados e colocou cada coisa no seu devido lugar. O que era tabela, começou a tratar, o que era atendimento também, o que era comercial. Então, ela fez toda essa identificação para que ela pudesse ali começar um plano de ação e ali fazer com que desdobrasse tudo aquilo para as soluções. Aí ela também verificou os contratos, ela fez um trabalho grande com contratos e tabelas, fez com que as tabelas fossem corrigidas. Hoje a gente tem problemas, sim, mas são problemas mais gerados ali na negociação, não porque nossas tabelas estejam desatualizadas, ou algum problema ali gerado por uma parametrização do sistema da fonte pagadora que deu algum gap, que está acontecendo muito isso atualmente. E aí fez com que o comercial atuasse aí nos contratos. Quando eles tinham problemas, eles foram lá, resolveram. O que estava vencido, eles foram lá, atualizaram. Então, a gente está batendo muito em cima disso. Lembrando que é o inicial, é ali que acontece tudo. E aí a gente fez a contratação, após tudo isso que ela fez, a gente teve a contratação de uma plataforma com indicadores de atividades e resultados. Então, isso ajudou muito, contribuiu, foi muito trabalhoso, fez com que todo aquele trabalho lá inicial dela, que deu, assim, uma sustentação a essa importação para essa plataforma, que não levou o que a gente tinha aí de passivo, não levou, tá? A nossa glosa mantida, ela ficou muito manual, mas a nossa glosa inicial, que é daí para frente, ela passou a ser tratada de uma outra forma. Então, aí sim, a gente começou a ter os indicadores, fez com que esses indicadores trouxessem para a gente todo um norte. E aí a gente construiu, em cima de tudo isso, um grande time de sucesso. Então, esse time sabe o que fazer, se tiver férias, eles se cobrem, se alguma coisa estiver fora do lugar, um apoia o outro. Então, eles interagem. Existe uma sinergia absurda nesse grupo, nesse time que não está aqui apenas, tá? A gente tem 8 marcas distribuídas no Nordeste, então a gente tem pessoas de glosa lá em Fortaleza, pessoas de glosa lá em São Luís, temos aqui em Salvador, porque eu sou de Recife, mas eu estou em Salvador, temos pessoa de glosa em Recife. Então, esse time, ele se junta, tá? Se junta de forma virtual, mas fazem acontecer. E aí a gente teve muito apoio comercial, que tratou nossos gaps, nossos problemas. E aí a gente teve a atuação no estoque vencido. Então, hoje, a gente tem lá, porque o que a gente tem de glosa também reflete no nosso saldo. No nosso saldo, que faz com que a gente tenha um PMR, que é um prazo médio de recebimento alto, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma glosa que está lá parada, faz com que o nosso PMR ele se altere de forma negativa, faz com que a gente tenha uma PDD, que é uma provisão de devedores duvidosos, com um percentual maior, alterado. Então, a gente está aí trabalhando isso para justamente evitar essa PDD. A gente tem uma provisão de glosa, que também é um indicador nosso. E aí a gente tem eliminação de receita a partir de 2 anos, mas a gente fica lá atrás, mesmo passando dos 2 anos, a gente vai atrás, porque tem fontes pagadoras que realmente são inadimplência. E tem aquelas negociações grandes com as grandes fontes pagadoras nacionais e que resultam aí realmente num estresse muito grande, numa sobrecarga de trabalho, num tempo perdido que a gente pretende fazer com que 2023 não tenha tudo isso, tá? A gente está falando aí de passivo, que eu falo, Sandra, eu falo para você a plataforma depois, tá? Foram 2, hoje a gente está com uma melhor, tá? E aí, a gente pretende fazer com que o ano que vem a gente não tenha estoque nenhum vencido, tá? Que a gente tenha aí a glosa dentro do tempo, porque hoje, vou falar no próximo slide, a gente tem um diferencial, tá? Pode passar. Aí, o que a gente encontrou, né, nessas análises, né? Diferenças de tabelas, elas foram sanadas,
O que tem realmente é porque está acontecendo agora, mas não resquícios do passado, senhas inexistentes ou erradas. A gente está esbarrando aí no início, lá quando eu falei da excelência e inovação no atendimento. Então, essas senhas realmente tá lá em cima. O que a gente tinha de diferença de tabela, que era o topo dos nossos motivos, a senha inexistente, ela passou a ser o topo. Aí, os planos divergentes, esses aí, eles dão aí um fundo muito pesado para a gente de diferença de tabela, e que é onde a gente trabalha com aqueles robôs lá da automação, porque com eles a gente consegue trazer lá da ANS os planos das fontes pagadoras que são ligadas à ANS. Aí tem as matrículas divergentes, essa sim é bem difícil, porque se vier errada, se a gente não conseguir validar, que o robô faz isso também, a validação desses dígitos, se a gente não conseguir fazer isso, a gente pode perder um atendimento, porque perdeu ali a autorização que deveria ser no dia, perdeu ali o cliente, não é aquele cliente, é um outro cliente. Então, esse aí é bem sério, mas não é o nosso maior problema. Nosso maior problema hoje é senha, tá? Senha errada ou inexistente. Em segundo lugar, e o plano. E em terceiro lugar, a diferença de tabela, que era o nosso primeiro, que não é mais. Então, onde a gente pôde atuar, onde dependia da gente, a gente fez. E aí a gente agora está indo atrás do que está restando, que é justamente esse alinhamento no atendimento. E a ausência de elegibilidade, isso também conta muito, né? Porque, assim, a elegibilidade faz com que a gente realmente tenha a comprovação de que o cliente ali, ele pode ser atendido pela gente, né? Que não tem nenhum tipo de problema. Pode passar, Tiago? E aqui, como é que a gente está hoje, né? Troca da plataforma de apoio. Então, aquela plataforma lá inicial que Isa conseguiu trazer tudo para ela já não é mais a mesma, ela modificou, tá? A gente trocou porque a gente viu algo melhor no mercado e fez com que a gente ganhasse muito com isso. As análises, elas são feitas diretamente nessa plataforma, então a gente não precisa estar fazendo nada manual, é tudo lá eletrônico. Tem trabalho ainda? Tem, a gente precisa realmente trabalhar tudo isso, mas fez com que a gente ganhasse muito com isso. Distribuição de atividades em agenda semanal. Essa plataforma possibilita isso. Então, todo o nosso time tem uma distribuição semanal de agenda, eu recebo cópia disso, inclusive, e a gente garante que dentro de 30 dias todas as nossas glosas elas sejam recursadas. A gente não tem glosa nenhuma que passe de 30 dias o recurso dela. Tá? Então, mas isso garante a gente entender nossos desvios do atendimento para fazer com que aquilo ali não reverta em glosa. E aí a gente futuramente não vai ter mais um cenário de glosas aí. Sinergia do time. Então, o time está sabendo o que tem que fazer, qual o seu papel, quais são suas entregas, o que elas ocasionam, o que eles vão ganhar com isso, o que a empresa espera deles. Então, assim, a gente tem um propósito por trás de tudo isso. Recurso de glosa no prazo de 30 dias, que eu falei, e o foco na prevenção das glosas, que é justamente a identificação dessas áreas e a tratativa delas. Acredito que acabou a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho contato aí, se quiser pode falar comigo, se eu puder contribuir de alguma forma, fiquem aí à vontade, porque eu estou à disposição. Mas já acabou assim tão rápido, tão tempo. Foi rápido. Eu vou pedir para o Maurício aumentar mais tempo no próximo ano, viu? Está muito curto. A gente quer mais informações, a gente quer aproveitar mais. Então, todos vocês arrasaram, certo? Deram um show realmente nas informações de grande relevância para todos nós. Obrigado, Raquel, mais uma vez. Obrigada também. Muito. Maurício, falar alguma coisa? Só quero agradecer as 3 palestrantes, a Anne Marielle, a Vicentina e a Raquel, minhas amigas, e a você, Flávio, pela excelente condução. E aí, convide, por favor, o pessoal para a tarde e para os demais dias do Congresso. Obrigado e parabéns a todas e todos.
Realmente muito bom. Obrigado a todo mundo que está participando. À tarde a gente vai continuar a partir das 15 horas. A gente vai falar sobre Capitation. O moderador vai ser o senhor Antônio Costa Silva, de Pernambuco. Consultoria Denise Eloy, do Instituto Coalizão de Saúde de São Paulo. E como prestador, Jonatas Reis. Flávio, eu acho que essa sequência está errada para Capitation aí, que os palestrantes não são esses. Quem vai fazer a abertura e o comando é o Tarcísio, lá da Indogás, vai falar o Pernambuco, e aí mais um terceiro convidado, tá? Que é da Clínica Florença. Tá? Eu acho que foi um papel para você anterior. Certo. Mas convida todo mundo a continuar, a voltar à tarde, a gente vai estar aqui participando, certo? A gente agradece mais uma vez os palestrantes de hoje, os palestrantes deram realmente um show, e a vídeo vai ficar disponível aí no nosso site, né, Muricy? Para quem quiser assistir novamente depois, pegar informações, pegar os contatos dos palestrantes para entrar em contato, para, sei lá, divulgar mais, conversar um pouquinho, pegar mais conhecimento, a gente vai estar sempre disponibilizando as informações. Nesse momento, tiveram mais de 200 pessoas assistindo, fora os grupos, porque tem vários hospitais que assistem grupo, mas no máximo 48 horas estaremos disponíveis com todas as palestras no site para quem não pôde parar para assistir ou assistiu em partes.